o incêndio acontecendo e algumas horas depois, qualquer coisa que for comentado é somente uma sugestão, é somente uma hipótese que deve ser periciada, deve ser detalhadamente, tem que se avaliar os projetos executivos, tem que se fazer uma perícia no local, verificar todas as fiações, tubulações, os shafts, todas as hipóteses devem estar em aberto para que a gente consiga chegar numa conclusão, mas isso é muito prematuro, né? Como analista de risco e como também perito, a gente não consegue e não pode, né? Seria só chute, na realidade, a gente falar que realmente foi da parte elétrica. Costuma ser, é uma grande hipótese, pode ser algum equipamento que estava ligado, que não conseguiu se desligar, mas pode ser qualquer uma outra situação. Isso não dá para a gente ter certeza. A perícia justamente é para isso, por isso que tem que ter o tempo, né? Pelo menos uns 20, 30 dias aí dessa inspeção, já estão começando a fazer essas inspeções, pelo que eu estou acompanhando, né? Então, assim, é muito prematuro, né, julgar isso e definir que realmente foi a parte elétrica, né? Mas existe um grande potencial para isso, né? Informação solicitada aqui é maior e aqui é maior. Isso aqui ocupa aqui. O profissional medíocre fala aquilo que o cliente quer ouvir. O especialista em engenharia de incêndio, através de argumentos sólidos, expõe o que o cliente precisa ouvir. O especialista em proteção contra incêndio, ele deve se basear na ciência, no conhecimento e naquilo que ele pode provar. Especulações, questões outras que não essas três citadas, ciência, conhecimento e o que pode provar, somente atrapalham o curso da investigação, somente atrapalham o desenvolvimento da segurança contra incêndio no Brasil. E isso a gente não pode tolerar. No dia 28 de março de 2024, ocorreu um incêndio no Recife, Pernambuco, num prédio ainda em construção. Eu fui procurado pela Band News para a gente fazer alguns comentários. Eu sequer sabia que estava acontecendo esse incêndio. Foi à noite, praticamente por volta das 9 da noite que eu tive esta informação. E demos uma entrevista muito rápida. No dia posterior, logo no dia 29, já houve a primeira declaração de que o incêndio era um incêndio por conta do curto-circuito, das instalações elétricas, alguma coisa do tipo. Na entrevista eu fui bastante reticente e quis deixar bastante consolidado de que é uma hipótese e isso poderia ter diversas repercussões, por isso que nós não podemos, de forma alguma, definir logo nas primeiras horas qual é o tipo de incêndio, como aconteceu esse incêndio, qual é a fonte causadora, porque é necessária uma investigação. O Brasil, como um país ainda de terceiro mundo, em termos de segurança contra incêndio, quanto mais ciência, quanto mais conhecimento, os estudos forem baseados no que se pode provar, melhor será para o desenvolvimento da segurança contra incêndio. Agora, não podemos deixar ser levados para comentários de pessoas que não são especialistas na área. Esse tipo de comentário só causa ruído. É extremamente importante que as pessoas especializadas, especialistas, peritos, façam o seu trabalho de maneira equilibrada, tranquila, para que a sociedade tenha o resultado deste trabalho, ou seja, a sociedade necessita de ter a verdade das informações. Isso é o que conduz, inclusive, os negócios, novos empreendimentos, a aquisição de novos apartamentos, de novos escritórios, de indústrias, de shopping centers, com informação de qualidade. O especialista nunca, nas primeiras horas, vai definir de maneira taxativa a fonte e as causas de incêndio. Isso não existe. Quando isso acontece, a gente tem que ficar bastante preocupado. Todo e qualquer incêndio, isso é o mais importante, todo e qualquer incêndio causa um impacto na sociedade como um todo. Então, para esse caso, o prédio estava sendo construído e a gente tem certamente muitos atores interessados em saber a verdade. Nós temos os consumidores, que são os primeiros interessados. Quem fez a aquisição do seu apartamento quer saber se efetivamente ele fez uma boa aquisição.
O segundo maior interessado é a seguradora, que vai ter que pagar pelos prejuízos tanto na própria edificação quanto os lucros cessantes e toda a movimentação das pessoas no entorno, né? Houve 150 metros de raio no entorno da edificação como garantia e as pessoas tiveram que se afastar, abandonar e o comércio nesse entorno não pôde funcionar. Então, existe um gasto e certamente a seguradora é uma das interessadas em saber qual é a causa real do incêndio para que ela possa tomar as medidas adequadas para os próximos seguros e também verificar quais são as medidas, tanto judiciais como financeiras, que ela vai adotar nesse momento, né? Quanto que ela vai gastar do contrato definido entre as partes, quanto que ela vai gastar. E certamente a construtora ela vai sofrer aí diversas ações por conta dos lucros cessantes e dos prejuízos que as pessoas tiveram. Pessoas tiveram que, muitas se deslocarem para hotel e muitas vezes pessoas não puderam trabalhar, muitos comércios não puderam abrir por diversos dias. Então a seguradora e a construtora vai ter que se responsabilizar por isso, certamente. Então falamos das seguradoras, falamos dos consumidores, que são os maiores interessados, os afetados, todos os afetados, o banco também, o banco que financia esse empreendimento certamente quer saber se a edificação está em condição de voltar a ser construída, se os projetos efetivamente estão adequados. Já que se falou que é elétrico, né, vamos verificar, né, os projetos executivos de elétrica estão corretos, as fiações são fiações de qualidade, as instalações realmente estão adequadas à norma da ABNT. Então, isso é muito sério. Por isso que qualquer afirmação é muito complexa e pode disparar outros tipos de ação. Muitas vezes até fazendo-se gastar energia e dinheiro para uma direção que não é a adequada. Mas, como já foi aventada a questão do curto-circuito e parte elétrica, certamente isso para a perícia já seria uma das linhas de investigação e os consumidores têm que realmente cobrar da construtora, do empreendimento, se efetivamente tudo está correto, né? Já que a empresa passou por um incêndio, uma inspeção detalhada em todas as instalações, não só elétrica, telefonia, hidráulica, a parte de concretagem, ou seja, estrutural, vedos, fechamentos, tudo isso tem que se verificar se não existe nenhum tipo de dano. Os consumidores são os primeiros interessados em saber isso e certamente gera um impacto financeiro e também aquela questão da dúvida, né? O prédio realmente está seguro, o prédio... Então, uma terceira parte, normalmente uma terceira parte, um grupo de especialistas ou um perito especialista, ele deve estar fora desse circuito, né? Contratado ou pela seguradora, ou pelo banco, ou até sendo outros especialistas, um sendo contratado pelos bancos, ou pelo banco que financiou, outro sendo contratado pela seguradora, e até os consumidores deveriam se cotizar e ter a sua própria inspeção, a sua própria perícia, exigirem a sua própria perícia para terem certeza de que o investimento que eles estão fazendo, certamente é um investimento que é alto para muitas das famílias, e isso tem que ser justificado, isso tem que retornar como positivo para eles, né? Vão fazer um investimento e não sabem efetivamente se o prédio adotou todas as medidas. Outra questão são as relacionadas com CREA, que deve investigar se todas as normas estão sendo seguidas, se os projetos efetivamente estão corretos. A questão do Ministério do Trabalho para verificar se a gestão da segurança do trabalho e da segurança contra incêndio está efetivamente sendo aplicada. Portanto, a minha fala na entrevista é muito cuidadosa porque eu sou um especialista e, como especialista, a gente faz também perícias e nós não saímos nas primeiras horas aventando ou afirmando de maneira categórica que existe uma hipótese que é a definitiva. Não existe isso, principalmente porque você tem que deixar todo o campo de visão seu aberto, 360 graus, para que você tenha
o máximo de informação possível, porque isso tem implicações não só financeiras, mas também jurídicas, criminais, cíveis, gastos e também até criminais, porque poderia ter aí, inclusive, feridos e tudo mais. Então, tudo que você coloca num relatório como especialista tem implicações que vão, muitas vezes você não tem nem a definição clara de qual é o limite disso, onde isso vai parar. Portanto, é muito complicado se definir de bate-pronto, nas primeiras horas, né? E você tem que sempre desconfiar disso, quando nas primeiras horas já se define qual é o fato gerador do incêndio, qual é a causa. E certamente tem que ter laboratórios envolvidos para fazer essa verificação, essas perícias, confirmar tudo isso. Conversa com os funcionários, entrevista com os funcionários. Então tem diversas linhas de atuação. Por isso que na entrevista eu fui bastante cauteloso e tem que ser assim. O especialista ele tem que verificar e avaliar os 360 graus e estar com a mente aberta, totalmente aberta, para poder apresentar ao final, depois de esgotado todas as suas ações, todas as medidas, toda a metodologia que tem que ser adotada para você definir claramente qual que é a verdade. É aquilo que se pode provar.